Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, os nossos internautas, os nossos irmãos que nos acompanham. Que Deus abençoe. Logo, logo vamos estar juntos para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Vamos fazer meditação, uma palavra breve aqui. E eu gostaria que os irmãos em casa mesmo acompanhassem juntamente conosco o Salmo de número 92. Vamos ler aqui o verso de número 12. Em tempos de crise, Deus ele sempre mostra o seu poder, a sua graça, e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos amados irmãos, né? Todos estão muito bem, graças a Deus, e estão debaixo dessa promessa. Quem está debaixo da promessa de Deus, ele tem vida longa, aleluia, e ainda algo muito poderoso e especial, meus pastores, que é a vida eterna para com Deus. Nessa saudação também salto todo o ministério, todo o setor 10, né, na pessoa também do nosso pastor presidente, pastor Sivaldo, e o nosso pastor aqui local, pastor Vanderly, que nos deu essa oportunidade aqui nesta noite. Verso de número 12, diz bem assim a palavra do Senhor Jesus, conforme está aí na sua Bíblia. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Podeis assentar. Os irmãos em casa. Estava meditando nessa palavra, e o interessante que o crente ele tem que ser como o cedro do Líbano. Ele precisa sempre estar crescendo. E nesse tempo a qual nós vivemos, nós continuamos crescendo. Porque em meio à crise, a igreja sempre ela cresceu. Em meio às lutas, em meio às guerras, a igreja sempre continuou crescendo. E o seu crescimento vem até nos dias de hoje. E nós fazemos parte desse crescimento. O interessante é que o cedro do Líbano, ele nos traz algumas verdades que nós podemos aplicar para a nossa vida, que nós podemos aplicar para o nosso crescimento. É bem verdade que o cedro do Líbano, ele cresce numa região difícil, cresce num terreno árido, aonde não há recursos, aonde muitas vezes olhamos e não vemos água, não vemos o que pode trazer o crescimento do cedro do Líbano. E essa árvore, ela para crescer, ela precisa de tempo. E o tempo muitas vezes é o nosso relógio. E nos preocupamos com o tempo, nos preocupamos com a hora, nos preocupamos com os minutos. Mas a igreja de Cristo, ela não tem que se preocupar com a hora. Porque quem é o dono do relógio é Jesus de Nazaré. É Ele quem determina o tempo, é Ele quem dá a promessa, é Ele quem faz a promessa, é Ele quem tira a promessa, é Ele quem está na igreja, é Ele quem é o dono da igreja. Ele entregou a si mesmo pela igreja. E quando temos essa confiança em Deus, a coisa dá certo. Em meio à situação, muitas vezes que ela parece que não vai dar certo, Deus, Ele se apresenta dizendo, ó, eu que dou o crescimento, sou eu quem faço. Sou eu quem estou no controle, sou eu quem estou fazendo e realizando os feitos na terra. O que as pessoas se preocupam em doenças e enfermidades, para nós que somos servos de Deus, nós temos a confiança que mesmo nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas não vamos temer mal algum, porque o Senhor está com a igreja, o Senhor está contigo na tua casa, o Senhor está contigo nesse barco, o Senhor está contigo aonde você estiver. Deus está no controle de todas as coisas. E olhando para o crescimento do cedro do Líbano, a qual ele cresce mais ou menos uns 40 metros, mas para o crescimento dele, precisa-se de tempo. Para dar o crescimento das raízes, são 3 anos. Muitas vezes nós colocamos em pauta e queremos de Deus a coisa como se fosse abrir uma página, ou abrimos as redes sociais e as coisas acontecessem de maneira logo rápida.
Para acontecer um milagre na nossa vida, a gente só precisa permanecer obediente a Deus. Só precisa permanecer obediente ao Senhor. E o primeiro processo que o crente ele passa é o do crescimento. Tem gente que custa crescer na sua vida espiritual, porque não sabe esperar a hora de Deus, quer fazer da sua maneira, da sua hora, mas com Deus não tem esse tratado. Com Deus, ou é Ele que está no comando, é Ele quem faz, é Ele quem pode. Se eu achar que eu é quem posso, eu perdi o controle. Mas se eu colocar na mão daquele que pode, aleluia, coloque na mão de quem pode. Coloque a tua vida na mão de quem faz, aleluia. Não vai ser a política, não vai ser os governantes que vão fazer por você. Quem vai fazer é Deus, quem vai fazer é o Senhor, quem vai trazer a cura é o Senhor, quem vai fazer o milagre é o Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. O crescimento é lento, são 3 anos para enraizar. São 3 anos para começar a traçar um processo. E o processo dói. E na vida de muitas pessoas, às vezes se preocupa, mas o processo está doendo tanto, está tão difícil, né? Está faltando tudo parece que não está querendo dar certo na minha vida. Mas meu querido, fique no processo de Deus. Fique no processo de Deus, porque no processo de Deus não para de crescer, vai dar continuidade, vai continuar a crescer, vai continuar dando fruto, porque você está enraizado na rocha inabalável, que é Jesus de Nazaré. Então nessa noite no teu lar receba a graça de Deus, receba a continuidade do crescimento de Deus na tua vida, e você vai ver o milagre que Deus vai fazer. É difícil, é doloroso o crescimento, mas o crescimento é necessário, porque quando começar essa árvore a ela brotar do chão, aleluia, quando ela começar a crescer, quando ela começar a dar fruto, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. O segundo processo que essa árvore nós podemos extrair dessa analogia, desse conhecimento, é que ela continua buscar água. Olha só, num terreno árido, num terreno onde nós não achamos possibilidade, a raiz vai começando a aprofundar. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Se você quer crescer, comece a enraizar a tua vida espiritual, comece a pautar a sua vida na oração, comece a pautar a sua vida na busca de Deus. Mas as igrejas estão fechadas, como é que eu vou buscar? Busque na tua casa, busque em oração, separa a tua vida ali no altar de Deus, e comece a clamar, como aquele cego de Jericó clamava em alta voz: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Assim também tem que ser o clamor da igreja de Deus nessa última hora, clamar em alta voz, porque o Senhor dos céus, Ele vai responder a tua oração. Buscando águas profundas. Aí você imagina, num terreno árido, que para buscar água, tem que enraizar, tem que ir mais profundo, tem que ir mais profundo. A vida do crente, ela precisa estar pautada cada vez mais na busca de Deus. Se nós colocarmos ali uma medida e acharmos que já estamos prontos, estamos perdidos. Porque nunca estaremos prontos se nós não estivermos com a nossa vida no altar de Deus. E como é que vamos fazer isso? Como é que vamos fazer isso em meio à dificuldade? É na dificuldade que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. É no meio da dificuldade que aqueles que realmente levantam a bandeira, eles vão para a guerra, mas eles vão para a guerra para perder? Não, porque quem está na frente do campo de batalha se chama Jesus de Nazaré. É Ele que está na frente do campo de batalha, é Ele quem vai te dar a vitória. E só os vencedores levantam essa bandeira do Jeová Nissi e sabe que Deus está no campo de batalha, e você vai continuar crescendo.
O terceiro processo, para encerrar, é que as raízes, pastor, ela abraça as rochas. E entendendo isso, que muitas raízes, quando ela chega na rocha, ela não cresce mais. Se você for pesquisar, você vai ver que a maioria das árvores, das raízes, quando ela encontra pedra, ela não consegue mais dar aquele crescimento. Mas o processo, aleluia, mas o processo que o Senhor faz no cedro do Líbano, nós podemos extrair para nós. Porque quando ela encontra a rocha, não tem quem para o crescimento dela para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ninguém vai parar o teu crescimento. Não vai ser a dificuldade que vai parar o teu crescimento. Você vai continuar a produzir, você vai continuar a crescer, você vai continuar engrandecendo o nome do Senhor. Não tem ninguém que vai parar você. Sabe por quê? Porque você vai dar continuidade no crescimento, mesmo da dificuldade, você vai continuar crescendo. Igreja de Deus, continue crescendo, continue pautando a sua vida no altar de Deus, e Deus vai dar o crescimento, aleluia, espiritual na tua vida, e você vai olhar para trás, mas não para desejar aquilo que ficou para trás, mas você vai olhar e falar assim: eu venci, eu cheguei lá na frente, porque quem estava comigo era Jesus, e Ele dá o crescimento, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É a fé que gera em nós. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, pastor Vanderly. Muito obrigado.